Paz do Senhor, pode se assentar. Tudo bem com vocês? Tá frio aí? Vou fazer igual aqueles pregadores, né? Tá frio lá fora, aqui dentro tá quente. Mentira. Aqui também tá frio. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar voltando a esse altar para pregar. E teve motivo para eu me ausentar. É importante dizer isso aqui, pastor, me permita. Ainda que estamos numa live. Alguns irmãos me procuraram e falaram: pastor, por que o senhor não está pregando mais? Dando uma imagem de que a gente está em pecado ou que o pastor está bloqueando a gente, assim. E N coisas. Mas é importante dizer que eu estou passando por um processo de ansiedade. E eu tenho muita crise de ansiedade, mas a gente está vencendo essa barreira aí, tá bom? E cuidado para você não ser aquele tipo de crente que diz que ansiedade e depressão é coisa do diabo. Quando você tiver ansiedade, você vai ver o que é ansiedade. Infelizmente, eu entrei por esse caminho, né? Todos nós somos ansiosos, mas a minha ansiedade, ela vai além, né, de uma coisa comum. Mas nós estamos aqui para falar de Jesus, tá bom? É importante dizer, irmãos, que se for possível pôr aqui todos os temas mensais dos fundamentos, eu agradeço os meninos. Se der para pôr aqui. Deus, irmãos, em tudo Deus tem propósito. É importante você saber disso. Preste bem atenção. Deus não faz nada se Deus não tiver um propósito. Quando Deus enviou seu filho, Deus tinha um propósito nisso. Quando Deus chama Abraão, e Deus diz assim: Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus tinha um propósito nisso. Quando Deus chamou Moisés, fez Moisés subir o monte, e ali Deus falou com ele da sarça ardente, que vocês conhecem bem isso. E o que me chama muita atenção nesse texto é que Moisés tenta se achegar para ouvir e ver quem estava falando com ele. Deus disse: Moisés, não chegue para cá, porque o lugar que tu estás é santo. Tira as alpargatas de teus pés. Quando Deus chama Jeremias, Deus o leva à casa do oleiro. Parece uma coisa sem sentido. Deus o faz descer à casa do oleiro para ver como o oleiro trabalhava ali. O contexto de Israel estava em ruína. Estava numa vida de pecado, numa vida se distanciando do seu Deus. E Deus tinha um propósito de trazer Israel. E lá Jeremias olha o oleiro trabalhando, e o vaso que ele estava, você conhece bem isso? Estava sendo formado, caiu e se quebrou. E Deus disse: tu vês isso? Não posso eu fazer isso com o meu povo Israel? Pegar esse vaso e fazer de novo? Assim como fez o oleiro. É interessante isso. Às vezes nós lemos a Bíblia e nós não vemos os propósitos de Deus. Lemos e não olhamos para isso. Um dia Deus pega Ezequiel e leva ele a um lugar, um vale em espírito, um vale cheio de ossos. E Deus diz: filho do homem, pode esses ossos tornar a viver? Ezequiel diz: tu sabes. Veja que todos os propósitos, todos os homens que Deus chamou, foi para um propósito em relação ao seu povo. O cuidado de Deus com o seu povo. E nós precisamos entender, irmãos, que isso aqui não é um clichê, isso não é simplesmente uma menção de um texto bíblico, ou enfim, de um título mensal, para que nós vamos avançando até o mês de dezembro, o mês 12, e acabamos ali. Nós precisamos olhar para isso aqui com outros olhos. É importante dizer que isso aqui tem um direcionamento de Deus. Eu poderia chegar aqui e falar da minha vida, pregar outra coisa, enfim, pregar a palavra fora desse direcionamento, dessa direção de Deus, mas é importante eu dizer para você que tudo Deus tem um propósito.
Nós saímos do ano da frutificação e Deus nos levou por esse caminho, aí Deus nos traz para os fundamentos. E se você estiver atento nessa manhã, Deus disse assim para nós voltarmos ao primeiro amor. Você percebeu isso? Eu não sei se eu estou tremendo de frio ou é medo de pregar. É um dos dois. E quando Deus diz assim, voltar ao primeiro amor, eu logo me lembro de onde eu saí. E aí eu pergunto para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Porque cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, sabemos de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou de um charco de lodo. Aleluia. De um lugar horrível, escuro, das trevas. E Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a qual estamos nessa manhã. E nós que viemos lá de trás, né, somos um pouco mais velhos do que vocês. E é importante também dizer isso. Nós somos de um tempo que não precisava o pregador dizer da glória. Pastor Samuel é muito mais novo do que eu. Ele viveu isso, mas eu vivi um pouco antes ainda. Pastor Samuel está com 50, estou com 70. E eu não vivi esse tempo na igreja. Pega na mão do teu irmão, abraça teu irmão. Não precisava fazer isso. Quando a glória de Deus manifestava, o quebrantamento de coração era uma coisa tão bonita que uns ajoelhavam e choravam, uns deitavam, uns corriam, uns abraçavam. E havia lágrima no meio do povo. O senhor tem saudade desse tempo, pastor Beto? Claro que tem. Porque está difícil para eu chorar. Está difícil para eu ajoelhar num piso gelado ainda. Por quê? Porque eu estou precisando voltar lá atrás no primeiro amor. Mas eu tenho observado aqui na CEPAC, nos últimos meses, que Deus está nos trazendo para perto dele. Deus tem falado através de profecias, através da palavra, e através dos louvores. Deus tem estreitado os nossos caminhos, porque Deus sabe que nós precisamos chegar a Ele. Quer que eu diga uma coisa? Sempre foi tempo de ser crente, cheio de Deus e Espírito Santo. Mas nós estamos vivendo um dia que precisamos nos chegar mais a Deus, porque o negócio está ficando feio, irmãos. Se nós não atentarmos para aquilo que Deus está falando, o propósito que Deus tem conosco, nós vamos simplesmente sair daqui mais um culto, à noite mais um culto, quinta-feira mais um culto. E eu sou muito observador. E Deus tem falado conosco muito de perto. Deus nos chama para os fundamentos inegociáveis. Jesus viveu isso aqui, ó. A Bíblia diz que após Jesus ter sido batizado por João, o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando chegou lá, o diabo disse: está vendo todos esses reinos aqui? Se tu prostrado me adorar, eu te darei todos esses reinos. Sabe o que Jesus disse para ele? Os meus fundamentos são inegociáveis. Na palavra está escrito: adorarás o Senhor teu Deus somente a Ele. Percebe isso? Depois Deus nos leva aos fundamentos da cruz. Traz para a Trindade, da igreja, da santidade. Percebe que tem um cronograma aqui, tem um sentido isso, tem um caminho. Aí Deus agora nos traz em junho para os fundamentos da adoração.
E nós fomos ensinados, e muitos aqui sabem disso. Ensinado não, a gente veio já com essa coisa automática, né? De que a adoração era só louvor. Quando você vai estudar a palavra adoração, você fica pensando, meu Deus, não é só louvor que é adoração. Não é só o momento de louvor que eu devo adorar a Deus. Você percebe que no momento do louvor a gente se solta. Aí eu fico pensando, será que esse levantar das minhas mãos, e eu danço, eu me solto. Será que eu estou adorando a Deus com isso? Você se sente um adorador nessa manhã? Você se sente um adorador? Você percebe que você é um verdadeiro adorador? Ou nós só adoramos quando está tudo bem? Ou nós só adoramos como está o emprego bom, o salário bom, o carro bom, a casa boa, vestes, os filhos na faculdade? Será que nós só adoramos neste momento? Deus está nos convidando a adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, vai um conselho de pastor. Ou a gente se chega a Deus agora, ou o negócio vai ficar feio. Ouviram o conselho do pastor Samuel? A gente aconselha, não é que a gente quer o mal, não. É que nós queremos ver a igreja ir para o céu. Porque todas essas coisas nós já passamos. Tudo isso que o pastor Samuel falou, também passei. Ainda que fui criado dentro da igreja, eu passei por tudo isso na minha mocidade. E faz tempo isso. Então hoje nós precisamos acordar nessa manhã fria, entender o que Deus quer conosco. Assim como na vida dos profetas que mencionei, Deus também tem um propósito nas nossas vidas. E Deus não nos chamou aqui por acaso. Deus não nos trouxe aqui para mais um culto. Deus não nos trouxe aqui para um passeio. Deus não nos trouxe aqui para nós sairmos da rotina do nosso lar. Deus nos trouxe aqui porque Deus tem um propósito. Eu anotei algumas coisas, eu não sou de anotar, mas eu estou igual a missionária dela, né, missionária dela? Tem que anotar, senão esquece, né? Foi isso que a senhora falou quinta-feira? Agora a senhora ficou quietinha, não deu nenhum glória, né? Aconteceu duas coisas interessantes aqui na quinta-feira. A missionária dela disse que anotou tudo para não esquecer. Eu também fiz isso hoje. E o Venilson usou uma frase aqui, irmãos. Eu voltei lá no tempo de criança. Cadê o Venilson? Está na portaria? Ele falou que Jesus passou por Samaria. Não é para te envergonhar, é que eu lembrei mesmo no tempo de criança. Ele falou assim: Jesus chegou na mulher samaritana e eles não se dibicavam muito bem. Ó, Deus é tão bom que traz palavra aqui que faz a gente voltar lá atrás, né? E eu lembro do meu pai dizendo: vocês estão se dibicando, vocês vão apanhar, viu? Interessante isso aqui. Deus te abençoe, Venilson. Venilson se soltou aqui, foi uma bênção de Deus. Outra coisa que o Venilson falou que é interessante em termos de adoração, parece que não vai sair pregação, né, irmão? Mas é bom falar isso. Ele falou sobre as vestes. Estou com mal de partes, meu irmão Rita. Se você não me deixar agora vai ser pior. E ele disse sobre as vestes. Olha que interessante isso. Ele falou: eu saía da minha casa. Permita-me, tá, Venilson? Os irmãos sabem, nós somos uma família, ninguém está aqui para. E nem os irmãos estão na live. Sabem disso, que nós somos uma família. Ele disse: eu cheguei a um momento da minha vida que eu vestia qualquer roupa e vinha para a igreja. Interessante isso aqui. Eu chegava em casa do serviço, vinha para a igreja, vestia qualquer roupa. E um dia eu pensei: vou para a igreja adorar o meu Deus de qualquer maneira. Por isso que é bom, irmão, no culto você está atento. Eu saí daqui pensando nisso. Eu falei: sabe que isso é verdade? E não é a questão de ser a veste, não é essa questão. É você vestir o seu melhor. Já vim adorando a Deus desde a sua casa. E eu pensei nisso, eu falei: quantas vezes eu tenho feito isso? E é bem verdade que às vezes a gente chega cansado do serviço, vem com a roupa de trabalho, muitas vezes até pelo tempo, mas às vezes nós temos tempo e não nos atentamos a isso. E você sabia que até isso é adorar a Deus?
Você vestir melhor, usar o melhor perfume, tomar um banho. Que essa época é ruim, né? Melhor só passar o perfume. Vocês gostam, né? E você percebe que nas mínimas coisas nós não adoramos a Deus. Você já percebeu isso? Eu anotei aqui uma coisa interessante que eu estava estudando e vendo, que diz assim: adorar a Deus é colocá-lo no centro de nossas vidas. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes nós adoramos a Deus na igreja. No nosso trabalho não adoramos a Deus. Na rua não adoramos a Deus. No lar não adoramos a Deus. Na viagem não adoramos a Deus. Percebe isso? Eu, em todos os clientes que eu entro, que eu atendo em residência: seu Carlos, eu vou fazer um pix para o senhor, eu vou dar um cheque, eu posso pagar em dinheiro. Depois que faz isso, eu digo: Deus te abençoe. O senhor é evangélico? Graças a Deus. Todo tempo, recebo. Ó, já fiz, vou enviar, Deus abençoe. Quando envia para o meu celular, Deus abençoe. O mundo precisa ver que nós adoramos um Deus que nos dá tudo. Deus precisa, irmão, estar no centro da nossa vida. Deus não pode ser colocado de lado. Eu vou adorar a Deus quando está tudo bem. Eu vou adorar a Deus só quando eu vou à igreja. Não. A tua vida precisa adorar a Deus em todos os momentos, em todos os instantes. Nós temos que adorar a Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. E às vezes nós servimos a Deus no automático, não vemos nada, Deus está falando. E é importante dizer que eu sou de um tempo também. E eu não sou tão velho, dá para ver que eu tô ali, né? Que quando um profeta se levantava, missionário dela, lembra disso. Vamos aproveitar, pastor, vamos dar um ensinamento aqui. Escute. Quando você vê um profeta se direcionando a alguém, falar com alguém, o culto não precisa ser parado. Porque Deus está falando especificamente com um indivíduo, com uma pessoa, com um servo ou com uma serva. Porém, escute isso aqui, irmãos. Quando Deus usa alguém para falar na nave do templo, para a igreja em geral, ou no altar, nós nos calamos. Caladinho ficamos. Em reverência a quê? Porque a voz que está sendo falada ali, os lábios que estão sendo usados do profeta, está falando algo que Deus está falando. Isso também é adoração, não é, pastor Elias? Reverência também é adoração. Você sabia disso? Então nós viemos desse tempo. Só que tem um detalhe que eu quero dizer para vocês. Havia salvação de almas, havia batismo com o Espírito Santo, havia renovo, havia libertação, havia salvação, e havia línguas estranhas dentro da igreja, crente chorando, crente se ajoelhando, crente orando. Porque quando a glória de Deus desce na casa, irmãos, ela enche de fumaça. Lá no tabernáculo dizia isso. E quando a glória de Deus está aqui, a glória de Deus toma esta casa. E você precisa estar atento quando Deus está falando, quando Deus está presente, quando Deus está operando, quando Deus está nos exortando, quando Deus está nos direcionando. A ansiedade serviu para me esfriar um pouco. E eu digo isso aqui de coração. Em todos os sentidos, até na área profissional. Só que tem uma coisa que a ansiedade não fez comigo. As minhas orações estão mais longas. Estou mais mergulhado na oração. Comecei com 10 de manhã, a gente sai correndo, toma o café, agradece a Deus, vai. Eu e a Rita tomamos o café, agradecemos pelo alimento, subimos para o quarto, oramos juntos. E vai uma dica aqui, ore junto com a sua esposa. Ali lemos uma palavra e vamos trabalhar.
Eu disse para a ansiedade: você pode me tirar a paz, pode fazer o que você quiser, só que a minha vida de oração você não vai tirar não, porque eu creio em Deus. Então Deus vem nos trazendo, irmão, Deus vem trazendo a CEPAC para perto dele. E permita-me dizer que muitos aí, obreiros que eram amigo meu, estão falando mal de mim. Eu estou sabendo disso. Deus é tão bom, né? A gente fica sabendo. Obreiros que andaram ao lado comigo, que construíram igreja comigo, que trabalharam comigo, que pregaram comigo, que aprenderam comigo, que me ensinaram, hoje estão dizendo: ô pastor, o senhor está lá naquela igreja? Graças a Deus. Por que eu estou aqui? Primeiro, porque aqui tem palavra. E se você vê no Vision Day, a gente fala isso. Se você vê que a igreja não está sendo bênção para a tua vida, aqui não é o teu lugar. Não é. Você tem que perceber. Estou crescendo em todas as áreas ou estou progredindo ou regredindo? Se estiver regredindo, irmão, pode se levantar daqui e ir para outro lugar. Aqui não é o teu lugar. Mas quando você percebe que uma igreja que prega a palavra, obreiros que têm uma vida de santidade com Deus, uma vida digna. Nós, como o pastor falou, todos nós temos falha. Mas liga para os meus clientes e pergunta como eu me comporto na casa deles. Eu tenho que adorar a Deus até no meu trabalho. Eu trabalho muitas vezes ao lado desses relógios Rolex. Eu estou consertando uma torneira no lavatório e o relógio está do lado. A joia da madame está do outro lado. E nisso eu preciso adorar a Deus. Se eu pegasse um relógio daquele, resolvia todo o meu problema financeiro. Mas eu tenho alguém que olha e vela por mim. Meu servo, seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Então a gente vem, irmãos, caminhando. A gente tem experiência até pela idade. E está vendo que Deus está cada vez nos chamando mais. E você precisa perceber isso. Não adianta eu pregar aqui, despejar em cima de vocês conhecimento bíblico, se você não entender isso. Você tem que sair daqui dizendo: Deus está me chamando, Deus está me chamando, Deus está requerendo algo de mim, Deus está falando em santidade, Deus está falando em fundamentos inegociáveis, Deus está falando em adoração. Você não pode sair daqui, irmão, não entendendo o que é que Deus quer. Nós vamos passar por enfermidade? Vamos, mas vamos adorar. Nós vamos passar por aperto? Vamos, mas nós vamos adorar. As leis vão vir contra nós, vocês sabem disso, mas nós vamos adorá-lo. Vai custar nossa vida, nossa pele? Vai, irmão, vai chegar esse momento. Pode ter certeza. Tem dia que eu vou tomar uma blitz da polícia com isso aqui dentro do meu carro. E eu vou ser multado porque estou com a Bíblia dentro do meu carro. Você acredita nisso? Eu acredito que vai chegar esse tempo. Não sei se eu vou alcançar. E nós temos aqui um templo formoso. Não é como o de Salomão, mas é aconchegante. E às vezes a gente não valoriza isso. Até no valorizar o templo, até no zelar pelo templo, até no vestir, até no falar, até no agir, até no glorificar, até no levantar as mãos, isso é adoração a Deus. Então entenda, Deus tem que estar no centro das nossas vidas, em tudo. Até no nosso relacionamento de casais. Eu com a esposa, eu com os filhos, Deus precisa ser o centro disso. Eu não posso criar os meus filhos de qualquer maneira, Deus é o centro. Tenho que colocar eles no caminho do Senhor, aprendendo pela palavra do Senhor. Eu tenho que me preocupar até com isso. E aí eu anoto outras coisas e eu vejo, a adoração não apenas mostra nosso amor e nossa devoção a Deus, mas também nos dá forças para guardar seus mandamentos. A adoração faz até isso, nos dá força. Não é só para agradar a Deus, mas também nos dá força para guardar os seus mandamentos, para viver a sua palavra. Escute isso, por meio da adoração, nosso conhecimento e nossa fidelidade aumenta. Mas a adoração faz tudo isso, pastor? Faz. Faça um teste.
Comece a adorar a Deus no salário que você reclama. Comece a adorar a Deus no serviço que você murmura. Comece a adorar a Deus no carro. Às vezes a gente murmura: Senhor, esse carro só quebra. Jesus tem misericórdia de mim. Aliás, ontem acabou a semana. Ô, semaninha abençoada. Quebrou meu carro, emprestei, quebrei o carro do outro. Se eu empresto, ia quebrar o outro carro também. Eu disse: mas domingo eu prego, Satanás. Já aconteceu com você? Quebra seu carro, empresta, quebra o do outro. Eu falei: não vou pedir mais carro emprestado. Isaac tira até o barato, dá risada. Diz o Isaac assim: será que o pai está pagando o dízimo? Isaac gosta, Isaac é fera. Ô irmãos, quando eu olhei para isso aqui, sabe o que eu percebi? Beto, que eu não posso cantar aquele hino adorador por excelência. Não posso cantar. Porque quer que eu diga? Eu vou ser bem sincero. Ainda que a gente tenha conhecimento bíblico, conhece um pouco da palavra de Deus, eu por muitos anos pensei que adorar a Deus era só louvor. Quantos pensavam assim? Tenha coragem, levanta a mão. Não era assim, pastor? Ah, eu vou adorar a Deus. Outra coisa, eu vou na igreja adorar a Deus. Nós já temos que sair de lá, do nosso lar, adorando a Deus. E você já ouviu dizer isso, que o nosso culto começa lá em casa, né? E aqui é a continuidade do culto. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar? Vou usar a frase do pastor Elias: vocês estão comigo? Tem que imitar nossos pastores, viu? Mas não é em tudo. Eu não vou ficar careca. Se eu perguntar para você, qual é o resultado da adoração? Não responda, fique para você. Qual é o resultado de uma verdadeira adoração? Ó, o Natal falou bênção. Bênção. O principal resultado da adoração é a satisfação. Olha que interessante isso. Em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Esse é um dos resultados da adoração. Agradar a Deus e fazer as suas vontades. Será que nós estamos prontos nessa manhã para fazer a vontade de Deus? Ou está muito frio, ou está muito difícil, ou eu estou passando por um processo muito ruim? Os patriarcas que nos antecederam, eles no pior momento deles, eles adoraram a Deus e tiveram vitória. Paulo e Silas na prisão, no pior momento deles, Paulo olhou e falou assim: vamos adorar? Quando eles começam a louvar, adorar a Deus, o cárcere treme. E é todo demolido. As portas se abrem, as cadeias. Pastor Beto, Deus tinha um propósito nisso? Tinha. Mas Deus leva alguém para a prisão para um propósito? Sim. Deus leva alguém para o hospital, fica internado por um propósito? Também. Quem se salvou lá? A família do carcereiro. Estranho isso, né? Você percebe? Quando Deus chega, não tem como não fazer referência desse texto, falando de adoração. Quando Jesus vai passar por Samaria, Jesus chega num poço. E lá ele encontra uma mulher e eles não se debicavam bem, né, Benilson? Benilson gosta. A mulher questiona Jesus. Ela diz: Senhor,
Os nossos pais dizem que nós devemos adorar no monte. E vocês dizem que é em Jerusalém. Interessante isso, né? Nossos pais dizem que nós devemos adorar no monte e vocês dizem que é em Jerusalém. Aonde então devemos adorar? Quem sabe você está se perguntando aí. Onde eu devo adorar? Você deve adorar a Deus em todas as coisas. Jesus respondeu para ela: vem um tempo, vem um dia, vem uma época. E já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando de um tempo. Agora eu te pergunto, qual é o tempo que você deve adorar? Qual é o tempo que nós devemos adorar? Para mim é em todo o tempo. Não sei para você. Não é fácil, pastor? Claro que não é. Você pensa que eu cheguei nessa idade e foi fácil para mim? Não foi. Tem algumas coisas do passado que me fazem ainda chorar. Uma delas foi quando eu encontrei Jesus, porque apesar de ter sido menino dentro da igreja, na minha mocidade eu abri área. Saí da igreja. Já era dono de mim mesmo, já trabalhava, tinha carteira assinada, então, para que eu quero Jesus? E um dia Jesus me chamou. Meu pai disse assim: filho, vá até o banco. Eu tinha um problema sério, eu morava aqui em São Paulo já, eu tinha um problema seríssimo no banco. Tinha sumido quase R$1 milhão da minha conta, eu precisava resolver isso. Fui no banco, e meu pai tinha uma variante velha, eu vim dirigindo ela da cidade. Quando cheguei na frente da igreja, falei: vou esperar meu pai aqui. Escute isso. E eu estou bem em frente à igreja sede, sentado, estou lá esperando meu pai. Meu pai não estava dirigindo nessa época, ele teve um problema de coração. O médico disse para ele que não era para eu dirigir. Aí eu fui daqui para lá para ser motorista do meu pai. E algo me dizia: entra na igreja. Entra na igreja. E eu fiquei ali: entra. Até que eu entrei. Aí eu entrei na igreja. Eu fiquei atrás de um tio meu que é falecido. Já é falecido. Se fosse no norte eu diria finado, né? E eu fiquei atrás dele como atrás dessa coluna. E o pregador disse: seu jovem, você que está aí atrás do irmão Augusto. Como é que Deus me viu atrás dele? Como é que o irmão me viu atrás dele? O homem era uma jamanta e eu atrás, escondido. Eu falei: Deus não vai falar comigo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai quebrantar você aonde você não espera. Escute isso. Deus vai te quebrantar numa área que você nunca espera da sua vida. Eu não chorava de jeito nenhum. Tinha vergonha. O pregador se deslocou como se tivesse ali a Rita atrás o Isaac atrás da coluna. Aqui, vamos pegar o pregador não estava me vendo. Ele falou: jovem. Aí ele pegou e se deslocou para cá, tirou da área de visão do meu tio, do alcance, e disse: Deus te chama hoje. Adivinha o que aconteceu comigo? Chorei pelo menos por 10 minutos naquele culto. Tinha uma irmãzinha, uma irmã, trouxe um lenço para mim, me emprestou. Quando eu devolvi para ela, estava molhado. Acredite nisso. Porque Deus naquele dia me chamava para adorá-lo. O problema no banco não era nada. Dirigir para o meu pai também não era nada. Deus não queria isso. Deus fez tudo isso porque Deus tinha um propósito. Eu vou para lá dirigir para o meu pai. Fiquei lá uns 10 dias dirigindo para ele, porque eu tinha um cuidado disso. O médico falou: é perigoso.
E eu fui para lá dirigir um carro e meu pai tinha um ciúme, um carro velho, mas meu pai tinha um ciúme daquele carro. E, meu Deus, não podia encostar na guia. Eu me lembro que um dia eu fui levar ele no hospital, aí numa consulta médica, encostei muito na guia, pastor. Aí ele falou: como é que você vai tirar esse carro daí? Vai arranhar minhas calotas. Eu digo: o homem está morrendo do coração e está preocupado com a calota de carro. E aí Deus nos trouxe. E eu tenho procurado adorar a Deus, mesmo nesses momentos. E quando eu escuto aquele hino do pastor Lázaro, que também já faleceu, eu choro. Interessante isso. Você sempre vai se lembrar de algo que Deus fez e você vai chorar. Deus nessa manhã fala assim: volta para o primeiro amor. Aproveita esse instante e volta para o primeiro amor. Os irmãos que estão ali na mídia social, lembre do primeiro amor, volte para o primeiro amor. Volte para você ver. E aí ele canta: o inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias, e como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, oh glória, onde encontrei Jesus. Interessante, né? Jesus Cristo, ó meu Cristo, Jesus Cristo. Tem viciado aqui? A fumaça do demônio alucinou-me, a maconha, e a coisa branca arrastou-me até a miséria, a cocaína. Foi sim, tudo que era meu de mim ele tomou. Quando eu me lembro disso, eu tinha tudo para ser crente, o inimigo foi e tentou roubar tudo isso de mim. Mas eu em bagaço me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Pode aplaudir o Senhor por isso. Eu já vou terminar que meu tempo venceu. Eu quero só ler com você como deve ser nossa adoração. Como o pastor Samuel tem falado aqui. Na igreja de vocês não tem ensinamento? Tem. Tem na live, tem nas quinta-feiras, tem nos domingos. Tem ensinamento aqui em todo culto. Como deve ser nossa adoração? Escute. Isso aqui não é tem que ser assim. Cada um tem uma forma de adorar a Deus. Até porque tem mudos, surdos, cegos. A adoração deve ser um hábito na vida de todo cristão. Sabia disso? Tem que ser um hábito na vida de todo cristão. Pois é por meio dela que demonstramos amor, respeito e dedicação a Deus. Não é vir ao culto que você mostra dedicação a Deus, amor por Deus. Eu vou ao culto. É importante eu dizer que igreja faz parte da nossa vida, encontrar os irmãos, cultuarmos, adorarmos a Deus juntos. Não vai pensar que eu estou dizendo que não é para vir na igreja. Adoração em todo lugar. Mas a Bíblia diz que aqui é onde o Senhor ordena a bênção. Está falando de cidade lá, estou falando de templo. Aqui é onde o Senhor ordena a bênção. Mas que adorar é conhecer genuinamente que tudo, absolutamente tudo, provém dEle. Tudo provém dEle.
tudo que você tem, que às vezes nós metemos a mão no peito, batemos a mão no peito, eu comprei um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa profissão. Não é de vocês, foi Ele que te deu. Foi Ele quem te deu tudo, foi Ele que nos deu tudo. Pode preparar para louvar que nós já vamos terminar, tá bom? Músicos, esses instrumentos que vocês tocam, esse dom, foi Deus que deu para vocês. Viu, André? Esse dom foi Deus que te deu. E Deus diz assim, toque. Isso é bíblico. Precisamos de alguém, saúde, precisamos de alguém que toque e toque bem. Não é possível adorar a Deus tocando instrumento só por tocar. No toque das cordas da guitarra tem que dizer, adora o Senhor, é para o Senhor. Cada nota é para o Senhor, isso é para o Senhor, isso é para o Senhor, receba, receba. Teclado, receba, bateria, receba, Senhor. Isso aqui, instrumento de percussão, é para o Senhor. Cada nota aqui é transferido para o Senhor. As vozes. Fique de pé, por favor. As tuas cordas vocais, Jaque, sai daí um som que é transferido para Deus, não é teu. Aleluia. Irmã Janete, isso não é teu. Deus te usa assim para que suba o perfume suave às narinas dele. Viu, Duda? Às vezes nós chegamos na igreja arrebentados e cantamos arrebentados, mas tudo isso é para o nosso Deus. André, escute. Deus te chamou aqui porque Deus tem um propósito. Deus chamou vocês porque tem um propósito. Você entende isso? Toque como você nunca tocou. Toque como você nunca tocou. Aleluia. Porque adoração tem que ser em tudo que fazemos,